Então, bora continuar nossas aulas de termologia. Já falei sobre termometria, que são as temperaturas, e agora eu vou falar sobre calorimetria, que é sobre o calor. Bora lá? Com calorimetria a gente vai falar sobre calor, e a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que calor é diferente de temperatura, tá? Temperatura. Então, eu já te digo que se você fala que um dia está muito calor, você já está falando errado. O certo é você falar que um dia está muito quente. Por quê? Porque calor é a mesma coisa que energia térmica em movimento. Em movimento. Agora, a temperatura, eu já vou explicar o que é isso daqui. A temperatura ela é o grau de agitação das moléculas. Uma fala sobre um estado e a outra fala sobre um movimento. É o quanto está agitado e o quanto que está se movimentando. Parece ser sinônimo, né? Mas não é não. Quer ver? Ó, vou te mostrar por quê. Vamos falar sobre a temperatura. Ó. Você vai pegar um corpo qualquer, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, um cubo de qualquer coisa. Pode ser de ferro, pode ser de água, sei lá, pode ser de qualquer coisa, plástico. Ele é cheio de moléculas lá dentro, né? As moléculas, os átomos. Aqui, ó. Elas estão todas lá, que é o que compõe essa matéria. Se você pegar uma parte disso e ampliar, você vai ver que essas moléculas elas estão em movimento. Elas não estão jamais paradas, certo? Tá indo para lá, tá indo para cá, uma vai para lá, outra vai para cá. Isso vale para qualquer corpo, tá? Sólido, líquido ou gasoso, eles estão para lá e para cá. E a temperatura, ela vai medir o quanto que elas estão agitadas. Então, se as moléculas estão muito agitadas para lá e para cá, para lá e para cá, a temperatura é alta. Se as moléculas estão mais calminhas, elas estão se movimentando de uma forma mais calma, a temperatura é mais baixa. Ok? Por isso que esse é o grau de agitação das moléculas. Isso é temperatura. Nós não conseguimos visualizar esse movimento aqui, porque a gente está falando de átomos, moléculas, coisa minúscula. A gente não consegue visualizar. Nós conseguimos medir para o corpo, o grau de agitação total para este corpo. Aí nós falamos que a temperatura está alta ou a temperatura está baixa. Porém, se você pega um corpo que está muito agitado, as moléculas estão muito agitadas, ou seja, a temperatura dele está alta, certo? E você coloca em contato com um corpo que as moléculas estão mais calminhas, temperatura está baixa, o que vai acontecer? Essas moléculas elas vão começar a empurrar essas moléculas para que elas também fiquem agitadas, certo? Imagina você, se você está paradinho e vai numa multidão que está toda agitada, você vai começar a se agitar também. Então as moléculas agitadas elas começam a agitar as vizinhas. Isso daqui, ó, essas setinhas aqui, que eu vou colocar de vermelho aqui, ó. Essas setinhas aqui são o que nós chamamos de calor. Isso daqui é o calor, ou seja, quando há movimento de energia térmica. Aqui tinha muita energia e aqui tinha pouca energia. E essa diferença, quando há essa conexão passando de uma para outra, nós chamamos de calor. Sempre, sempre, sempre o calor vai do mais agitado, ou seja, do mais quente, maior temperatura, para o menos agitado, ou seja, o mais frio, de menor temperatura. Isso daí é calor, ok? Quando há energia térmica. Se eu não colocar as duas em contato, se eu separar, já não há calor, certo? Se elas estiverem no vácuo, por exemplo, que não tem nem o ar entre elas, já não há mais calor. Porque não há troca de energia, então é necessário haver energia térmica em movimento. Ok? Essa é a principal diferença entre calor e energia. Calor e temperatura, perdão. Qual que é a unidade de medida? A unidade de medida, como a gente está falando de energia, de medida, calor é energia, ó, energia térmica, então a unidade é a mesma para energia. Joule.
A unidade para calor é joule, e tem uma outra que nós usamos no nosso cotidiano, que é a caloria. Nós usamos no nosso cotidiano quando você vai lá no supermercado, vê o rótulo de um produto e está falando lá que ele tem tantas calorias, né? A gente fala muito sobre isso, o pessoal que vai na academia aí, eles ficam de olho na caloria que tem certos alimentos. Então isso é uma unidade de medida de energia, ok? Porque a caloria de um certo alimento, ele diz quanto de energia que ele vai te dar. E aí entra aquela conta. Se você quer emagrecer, você tem que consumir menos energia, tem que ingerir menos energia e produzir mais, ou seja, fazer exercício físico. Se você quer engordar, você tem que ingerir mais energia e consumir menos, ou seja, ficar mais sedentário, né? Óbvio que você não tem que ficar sedentário para engordar, porque aí você engorda de maneira não saudável, né? Mas a conta é mais ou menos essa. É saldo de energia. No fim das contas, para emagrecer e engordar, é saldo de energia. Não é tão simples assim, a gente sabe que na prática é um pouquinho mais difícil, né? Mas na teoria é isso. Essa é a teoria, na prática a teoria é outra, né? Qual que é a relação de uma para outra? Não é a mesma coisa, tá? Um joule, ele é aproximadamente 4,18 calorias, ok? Então não é um joule é igual a uma caloria, não é não, tá? Um joule é igual a 4,18 calorias. A gente aproxima, a gente arredonda para 4,2, né? Para efeito de cálculos. Não vai fazer muita diferença não. Pode ser que faça, mas na maioria dos exercícios a gente consegue arredondar para 4,2, tá? Se o exercício pedir 4,18, você não vai desobedecer, né? Você faz 4,18, mas se pedir 4,2, manda ver, ok? Então isso aqui são unidades de medida. Unidade de medida é a mesma coisa que metro, mesma coisa que litros, é a mesma coisa que segundos, tudo isso são unidades de medida das certas grandezas que você está falando. Nesse caso a gente está falando de calor, então a gente vai falar de tantos joules, de tantas calorias, ok? E aí como é que a gente mede essa quantidade de calor? Vamos lá. Eu vou chamar o calor aqui, ó, de quantidade de calor, né? Que foi o que eu acabei de falar. Então eu vou colocar a letra Q para quantidade de calor, ok? E aí, a quantidade de calor ela é proporcional, esse símbolo aqui significa proporcionalidade, ok? Ele é proporcional à variação, é esse delta aqui, esse triângulozinho aqui, variação de temperatura. Óbvio, quanto maior a quantidade que eu passar de um para outro, maior vai subir a temperatura desse aqui e maior vai descer esse aqui. Porque se ele está passando energia, ele está perdendo, então ele vai ficar mais devagar. Esse aqui está recebendo, ele vai ficar mais rápido. Então, quanto mais ele passar, maior a variação de temperatura. Então, eles são diretamente proporcionais. Só que eu não consigo calcular as coisas com esse símbolo aqui. Eu só consigo se eu colocar um igual. Então, a quantidade de calor é igual. E aí, o preço que eu preciso pagar para fazer essa transformação é colocar uma certa constante. Essa constante eu vou chamar de C. C maiúsculo, tá? Vezes o ΔT. Agora sim eu consigo efetuar cálculos com essa igualdade aqui. E essa constante aqui é o que a gente chama de capacidade calorífica. Então pensa comigo aqui, ó. O C, né, o ΔT aqui, vou dividir os dois lados por ΔT. Então vai ficar o C igual a Q dividido por ΔT. Certo? Então, o C ele está me dizendo quanto de calor que eu necessito, qual a quantidade de calor que eu necessito para variar 1 grau Celsius, ou 1 grau Fahrenheit, 1 grau Kelvin, não sei, 1 grau de temperatura, certo? Quanto maior essa necessidade de calor, maior é a capacidade calorífica de um certo corpo, certo? Os dois também são diretamente proporcionais. Então, se eu quero variar 1 grau em certo corpo, e se eu precisar de muita energia, significa que a capacidade calorífica dele é muito alta. Só que, convém comigo aqui, ó, se eu quero variar 1 grau de uma formiga, por exemplo, colocar a formiga no fogo, eu quero variar 1 grau dela. Eu vou precisar de muito menos energia do que se eu quiser variar 1 grau de um elefante, certo? Se eu colocar um elefante no fogo para variar 1 grau dele, eu vou precisar de muito mais energia. Mas qual que é a diferença entre os dois? Primeira coisa é o volume, certo? Só que vamos pensar agora em massa. A gente está falando da massa deles, é muito diferente. Porque não só o volume
Se a gente estiver falando dos mesmos corpos, por exemplo, para eu variar 1 grau Celsius de 1 cubo de gelo, eu vou precisar de muito menos energia do que eu variar 1 grau Celsius de um iceberg, certo? Do Monte Everest, por exemplo, que é um negócio gigantesco só de gelo. Eu vou precisar de muito mais energia para variar ele todo, variar tudo que tem ali em 1 grau Celsius. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando da massa, então. Então, se eu pegar essa capacidade calorífica e dividir pela massa, pela quantidade de gramas ou quilogramas que tem, eu vou chegar em outra constante também que depende do corpo, do tipo de corpo, que é o C minúsculo, que é o calor específico. C minúsculo é igual calor específico. Esse valor de C, ele varia dependendo do material, ok? Então é um para o cobre, outro para o ferro, outro para o bronze, outro para a água, outro para o gelo, entendeu? Depende do material, do tipo dele, de como que ele está. Do plástico, outro para o isopor. Então, eu estou pegando a capacidade calorífica dele e estou dividindo para todas as gramas que ele tem. Aí essa me dá uma constante que depende do material, que a gente chama de calor específico. Então, veja só que eu posso puxar aqui, ó, aqui embaixo, e eu sei que o Czão é igual a M Czinho. Se eu pegar isso daqui e substituir aqui, ó, eu vou ter a famosa fórmula. Aqui, ó, vamos passar aqui para cima. Que eu tenho que o Q é igual a Czão delta T. Confere? É o que eu tinha dito lá no início. Agora eu vou substituir o Czão por MCzinho. Então, a nossa famosa Quimacete. Quimacete. Beleza? Agora ficou fácil. Porque aí você consegue calcular a quantidade de energia que certa massa de certo material precisa para variar uma certa quantidade de temperatura. Né? Abrindo aqui, né? Deixa eu abrir esse ΔT aqui. ΔT é igual a variação. Então, ele é o quê? T final menos o T inicial, ok? Se o T final for 10 e o inicial for 5, então ele variou 5. Se o T final for 20 e o inicial for 5, então ele variou 15. 20 menos 5 é igual a 15. Ok? Isso aqui é variação. Isso daqui nós chamamos, essa fórmula aqui, ó, nós chamamos de calor sensível. Calor sensível. Porque se você colocar uma panela no fogo, e continuar aquecendo, a água, ok? Uma panela com água. Se você colocar a sua mãozinha lá dentro, você vai sentir aquecer. O calor do fogo vai passar para a panela e o calor da panela vai passar para a água. E aí o calor da água vai passar para sua mão, certo? Isso aqui você vai sentir enquanto está tendo variação, porque ela começa em tantos graus Celsius e ela continua aquecendo. A temperatura dela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chega em 100 graus Celsius, se você conseguisse deixar o seu dedo lá ainda, que você não vai conseguir porque é extremamente quente, você não sentiria mais a variação de temperatura, porque agora a gente está falando de uma mudança de fase. Então a água que era líquida, ela vai passar para gasoso, a água vai começar a ebulir, certo? E aí você já não sente mais essa variação de temperatura. E então, como é que a gente calcula? Porque continua fornecendo calor. Como é que a gente calcula então? Agora vai calcular o que a gente chama de calor latente. Calor latente é quando há variação do estado físico, ok? De líquido para gasoso, sólido para líquido e por aí vai. Calor latente, a gente vai calcular que a quantidade de calor é proporcional à massa também, é igual a massa, vezes o calor específico latente, que a gente chama de L. É o calor latente. Aí, cada mudança de fase recebe um nome, certo? Calor latente de fusão, de vaporização, ó. Sólido para líquido, líquido para gasoso. Aí tem a volta também, líquido para sólido, gasoso para líquido. Tem a sublimação aqui também, ó, que é quando é de sólido para gasoso e gasoso para sólido.
Então, cada fase dessa aqui, ó, quando dá uma mudança de fase, cada processo recebe um valor diferente de latente. Quando você está indo para um lado, é o mesmo valor de quando você está voltando, só que negativo. Ok? Se eu estiver falando desses dois aqui, eles têm o mesmo valor, só que um é positivo e outro é negativo. Esses dois processos aqui, ó, de líquido para gasoso, têm o mesmo valor numérico do que gasoso para líquido. Só que um é positivo e outro é negativo. Por quê? Porque agora eu quero colocar aqui duas notas, que é importante você saber. Nota. Qual que é a primeira? Para um corpo, em relação a um certo corpo, ele pode estar cedendo calor para alguma coisa, ou ele pode estar recebendo calor de alguma outra coisa, certo? Se ele está cedendo calor para ele, ele está perdendo, então a quantidade de calor dele é negativa, é menor que zero. Porque se você substituir aqui, ó, se ele está perdendo, o T final dele vai ser menor que o inicial. Se você está pegando um número e está subtraindo um número que é maior que ele, o resultado vai dar negativo. Então a quantidade de calor vai dar negativa. Certo? A variação de temperatura é negativa. Se isso é negativo, isso é positivo e positivo, então isso daqui vai ser negativo. Só que se ele está recebendo, a temperatura final dele é maior. Então a quantidade de calor dele é maior. Quando a quantidade de calor é menor, a gente chama de exotérmico. Exotérmico, ok? Exo, você vai lembrar de fora. Exotérmico é porque está indo para fora, o calor está indo para fora. Quando ele está recebendo calor, a gente chama de endotérmico. Endo, você vai lembrar de para dentro, ok? Então ele está recebendo, o calor está entrando. Segundo ponto aqui, segunda nota que você precisa tomar, é que se eu colocar vários corpos, diferentes temperaturas, dentro de um sistema fechado ou isolado, né, tem diferença entre os dois, mas vamos comentar sobre essa diferença em uma outra aula. Se eles tiverem diferentes temperaturas, temperatura 1, esse aqui está na temperatura 2, esse aqui na temperatura 3, esse na temperatura 4. Coloquei 4 bolinhas aí, uma de cada material, certo? Uma é ferro, outra é cobre, outra é prata, outra é bronze, sei lá. Com temperaturas diferentes, o que vai acontecer? Aquelas que estão mais quentes, elas vão fornecer calor. Elas vão fornecer calor para o ambiente. Isso aqui está isolado, tá? O calor não sai. Não há saída de calor, nem a entrada de calor, tá? Essa aqui está mais quente, ela vai fornecer calor para o ambiente, que está aqui dentro. Essa aqui está mais fria, ela vai receber calor. Essa aqui está mais quente, ela emite calor. E essa aqui está quente também, então emite calor. Só que essa está mais quente que essa, então essa aqui emite calor para essa aqui recebe calor. Elas vão trocando calor, a troca de calor. Até que elas vão chegar no momento em que as 4 estarão na mesma temperatura. Tudo com T final, tá vendo? Antes era T1, T2, T3, T4 e tudo com TF, T final. Quando chegar aqui, parou a troca de calor. E a gente chama de equilíbrio. Equilíbrio das temperaturas, ok? Não há mais mudança. O equilíbrio de calor, então, é como uma gangorra, né? Se você tiver uma gangorra, tem um que está mais baixo que o outro. E aí, qual é o equilíbrio? Quando as duas ficam na mesma... Não vou conseguir equilibrar aqui. Quando as duas ficam no mesmo nível, ó. Não vou conseguir equilibrar essa caneta aqui, não. Pronto, agora eu consegui. Se uma tiver mais baixa que a outra, elas vão ficar balançando até que ficam na mesma temperatura. Ó, no mesmo nível. Isso aqui é a mesma coisa. Um está mais alto que o outro, então elas vão trocando até que todo mundo fique no mesmo nível. Ok? O que isso implica? Isso implica que a somatória dos calores totais, calor que cede, calor que entra, calor que recebe, por aí vai, tem que ser igual a zero. Beleza? Ou seja, o tanto de calor que essa daqui cedeu para o ambiente é o mesmo calor que as outras receberam. Então, se eu somar todo mundo que cedeu calor e somar todo mundo que recebeu o calor, no fim das contas eu vou ter tudo igual a zero. Aí como é que você monta? Você monta isso aqui, somatório, esse símbolo aqui é de somatório. Então ficaria Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 é igual a zero.
Na hora que você for montar isso daqui, aí a gente vai lá para aquele que macete, né? Se não há mudança de fase, então é que macete. Se há mudança de fase, é esse aqui que eu esqueci de dar o bizu aqui, que é que mole. Que mole, ou que moleza. Se um é que macete, o outro é que moleza. Beleza? Ó, então, como é que você vai montar isso aqui? O que macete ficaria M1C1 delta T1, ou seja, a massa do 1 vezes o calor específico do 1 vezes a variação do 1, mais M2C2 delta T2 e por aí em diante. Aí, ó. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, somando tudo isso, tem que dar zero. Ok? Porque as trocas de calores vão ser iguais. A somatória vai ser tudo igual. Todo mundo que está cedendo é igual a todo mundo que está recebendo. Não há perda de calor, porque o sistema é isolado. Óbvio que se houver um fogo aqui aquecendo aqui fora, ou estiver gelo aqui fora puxando o calor, esse sistema for aberto ou fechado, não isolado, a troca de energia, aí já não pode mais ser o mesmo, né? Mas como a gente está falando de um sistema isolado, não tem energia que sai nem energia que entra. Então, no fim das contas, isso aqui vai ser zero. O somatório de energia, da troca de energia, vai ser zero. Ok? Show de bola. Tá aí os princípios da calorimetria. Espero que ajude alguém. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários.